pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é a resenha de um mangá que eu não dava nada. Um mangá que eu fiquei, cara, vai ser só mais um shoujo, como todos os outros, mas ok, vou me arriscar a ler ele. E ele me entregou tudo. Ele me entregou tudo e, sinceramente, eu achei ele muito mais tocante e envolvente do que Uma Voz do Silêncio, que tem mais ou menos a mesma temática. Então hoje a gente vai falar sobre Um Sinal de Afeto, da Su Morishita. Um Sinal de Afeto é um mangá categorizado como shoujo, só que assim, aqui ele tá colocado como classificação indicativa 10 anos. Apesar de que, sim, ele é bem tranquilo, não tem nenhuma cena explícita, nem nada do tipo, ele é um mangá com personagens que estão na universidade. Então, sinceramente, eu acho que ele faz muito mais sentido para adultos do que para adolescentes. Mas, realmente, ele não tem nenhuma situação complicada, super tranquilo de se oferecer para um adolescente. Ele é shoujo. No Japão, atualmente, ele está com 13 volumes publicados, mas ainda está em publicação. E no Brasil, nós estamos extremamente atrasados com as publicações. Atualmente, existem 6 volumes publicados. Então, assim, eu não sei como é que vai ser agora com a New Pop em trazer a periodicidade desse mangá. Eu não sei se ele não chamou tanta atenção quanto eles imaginaram que iria acontecer, o que foi que aconteceu. Mas realmente estamos bem atrasados. Mas, por um lado, caso você goste desse primeiro, isso facilita para você pegar os próximos volumes e aquilo, pegou os 6 primeiros, vai aguardando o lançamento do próximo. Caso você goste da história ou é aquilo, não saiba se vale a pena investir no mangá, porque mangá tá caro, tem o anime na Crunchyroll. Aí você procura com o título dele em inglês e aí você vai achar e são tipo poucos episódios. Então, eu confesso que esse é um mangá que eu gostei, que eu realmente cogitei em assistir, mesmo não tendo lido ainda todos os volumes, porque é uma história tocante e é uma história que, assim, nesse primeiro volume, eu já bati o martelo de que eu vou continuar lendo, mas ele me entregou uma personagem que ela é querida. Ela é uma personagem que dá vontade de colocar no potinho. E o nosso protagonista, que seria o interesse amoroso dela, ele é diferente. Às vezes ele faz umas coisas que a gente super entende o que ele tá fazendo. E às vezes ele tem um comportamento que a gente fica, tá, mas... sabe? Não tá fechando. Então a Yuki, ela é uma menina surda que está atualmente na universidade e dá a entender que ela sempre gostou desse espaço universitário, porque devido a ela dizer que ela é diferente, acredito que nesse caso seja questão de que por ela ser surda, ela tem uma dificuldade bem grande de comunicação, ela nunca foi vista como ela realmente é. Então, no ensino fundamental e no ensino médio, ela já tinha esse desejo de entrar para a universidade para ser vista como ela realmente é. E assim, dá para ver que a Yuki gosta da universidade, ela tem amigos, inclusive, tudo certo. E nisso, ela vai acabar conhecendo o Itsumi, que ajuda ela um dia no trem, porque um estrangeiro tenta falar com a Yuki, só que ela meio que entra no desespero, porque além dela não entender o que o estrangeiro estava falando direito, ela não conseguia se comunicar, porque ela não sabe fazer língua de sinais. E aí o Itsumi viu isso e ajudou. Só que uma coisa que deixa claro logo no início é que a Yuki sabe ler lábios. Não 100%, mas ajuda bastante na comunicação com pessoas que não sabem a língua de sinais. E aí o Itsumi fica tipo, legal, que diferente. E ele é gentil com ela. E ela fica muito feliz que ela vê que ele não trata ela com pena. Então, sempre que isso acontece, ela fica feliz. E ela vai acabar descobrindo que o Itsumi, ele também está indo na universidade. Que ela vai, só que em outro curso. Ele faz o curso de intercâmbio cultural, inclusive ele é trilingüe. Ele fala japonês, alemão e inglês. Ele é um partidão. A maioria das meninas gosta de ficar perto dele. Ele vive viajando e tal. E ele é, digamos assim, um amigo da amiga da Yuki. E todas as vezes que a Yuki e o Itsumi se encontram, ele é extremamente gentil com ela, inclusive de chegar a fazer, tipo, carinho na cabeça dela, porque a gente tem que lembrar que no Japão isso é uma coisa bem inusitada, porque eles não são afeitos a demonstrações de afeto.
E aí você fica, tá, mas por que que ele, que quase não conhece a Yuki, tá fazendo esse tipo de situação? E a Yuki tem cada vez mais vontade de falar com ele. E ele realmente chega ao ponto de dizer que quer aprender língua de sinais para poder conversar com ela, porque de acordo com ele, quando eles conversam, ele percebe como o mundo é vasto. E aí você fica, cara, você viaja o mundo inteiro. Você tá me dizendo que o mundo é vasto, não porque você viajou, porque você conheceu uma menina que é surda. Então, assim, ele é uma interação bem adulta, uma interação em que aos poucos a Yuki começa a questionar se ela realmente não está apaixonada pelo Itsumi, e se ela está apaixonada, o que exatamente ela gosta dele, porque assim, o Itsumi, ele não trata ela com pena, ele é extremamente gentil com ela, inclusive bem carinhoso nesse sentido, só que ele é o mesmo cara que pode ficar dias sem falar com ela. Né? Quando eles trocam o telefone, ele às vezes fica dias sem responder, ou então às vezes ele responde de uma forma extremamente direta, que muitos poderiam dizer que ele está sendo até meio seco. Sabe quando tu responde uma pessoa para ela não continuar numa conversa? Às vezes parece isso. Só que é o mesmo cara que, por exemplo, vai viajar e pensa nela e traz uma lembrancinha para ela do lugar onde ele foi viajar. Então, é uma interação diferente, é uma interação que super dá para entender por que que a Yuki teria interesse amoroso nele, só que ele é uma incógnita ainda que não deu para interpretar muita coisa no início de tudo. E a Yuki, ela tem um amigo, eu vou botar entre muitas aspas, que é um conhecido dela, se eu não me engano, do fundamental e do ensino médio, que sabe falar língua de sinais. Só que, tipo, ele tá sempre xingando a Yuki. Ela diz que é amigo, mas sabe aquele amigo que tá sempre te botando pra baixo, que tá sempre te incomodando, que tá te xingando, chamando de pessoa não capaz, etc, etc, etc. Pois é, e ele, por algum motivo, encrespa nessa situação da Yuki com o Itsumi, dizendo que ela tá sendo burra, que ela não tá se dando conta que ele tá se aproveitando dela, que ele tá com pena, que isso, que aquilo, tipo, ele tá realmente querendo botar sal no chope dela. E ela fica assim, não, mas meu coração diz outra coisa, né? Eu tô sentindo outra coisa aqui. Então, é um mangá complexo, é um mangá shoujo que entrega já romance no primeiro volume, apesar de, se você for ver, não tem ninguém se declarando, não tem beijo, não tem mão, não tem nada. Mas a gente já sente que tá nascendo ali uma fagulha de alguma coisa futura. E o que eu gostei também é que a mangaka, até ela teve todo um cuidado de trazer a língua de sinais baseada no alfabeto japonês. Que pelo que eu entendi, existe, e ela colocou essa explicação, existem dois tipos de línguas de sinais no Japão. Existe a língua de sinais propriamente dita, baseada nos kanjis, etc e tal, que é a considerada a formal, digamos assim, né, que você fala com seu chefe e assim por diante. Porém, existe a baseada no alfabeto japonês, que essa usa sim as mãos, mas ela usa muito mais gestos, ela usa muito mais os olhos, a boca, expressões. Então, ela é tida como uma linguagem mais informal. E é justamente essa linguagem que a Yuki usa. Então, a gente percebe pelos desenhos como ela é bem expressiva, como ela consegue simbolizar certinho como ela está sentindo. Então, é muito interessante que você não sabe língua de sinais, mas você consegue intuir o que a Yuki está sentindo pela forma como ela está fazendo os gestos e pelo rosto dela. Então, eu confesso que, assim, esse é o segundo mangá que eu pego, que é shoujo, que tem uma protagonista surda. Que o outro que eu li, que inclusive eu comentei no início desse vídeo, é Uma Voz no Silêncio. Que assim, gente, entre Uma Voz no Silêncio e um sinal de afeto, 1000 vezes sinal de afeto, sendo que eu já terminei Uma Voz no Silêncio. Eu tenho os 4 volumes em capa dura que foram publicados aqui no Brasil. Mas eu não senti a mesma conexão que eu senti com a Yuki. Então, sei lá o que foi que aconteceu. Eu achei ele muito mais gostoso, muito mais crível, sabe? Assim, realmente deu um quentinho no coração quando eu terminei. E eu agora vou dar um jeito de conseguir os próximos volumes, porque eu quero saber o que vai acontecer. Talvez eu assista o anime. Se você já assistiu o anime, deixa aqui nos comentários pro pessoal saber mais ou menos até onde foi o anime. Se você já leu o mangá e assistiu o anime, tipo assim, pode assistir o anime tranquila, porque ele vai até o volume 5, até o volume 6.
Então tá super tranquilo. Depois que vocês lerem esses volumes, você pode assistir o anime bem tranquilo. Porque eu confesso que, assim, ao mesmo tempo que eu quero muito ver essa história animada pra ver como é que se eles tiveram esse mesmo cuidado que a mangaka teve, eu também tô com receio de tomar spoiler e ficar tipo, tá, agora eu não vejo porque eu vou ler então, sabe? Eu tenho essa divisão em mim bem complicada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é sempre que eu trago shoujo aqui pro canal. Me deixa aqui nos comentários se vocês já leram essa história, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Beijinho e até a próxima.